Bom, Renascimento cultural, Idade Moderna. O Renascimento cultural, que também é um renascimento intelectual, ele se dá na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Qual que é o contexto histórico? É uma transição do feudalismo para o sistema capitalista de produção. Vai se dar ali nos séculos XIV, XV, XVI, denominado pelos italianos de Trecento, Quattrocento e Cinquecento, se eu não me engano. Então, a Itália, ela vai ser o berço do renascimento cultural. Ela é lá que se dá o renascimento, o nascimento do renascimento, né? E quais são os seus fatores para que isso aconteça? Havia o desenvolvimento capitalista, né, o surgimento ali do capitalismo nos séculos XII e XIII, com o renascimento comercial, o renascimento urbano, desenvolvimento agrícola, né, eu vou falar sobre isso num vídeo de Idade Média que está escrito exatamente o renascimento comercial e urbano, e é caracterizado pelo aparecimento de rotas, de feiras medievais, né? E vai surgir as primeiras atividades bancárias, principalmente então com o aumento da burguesia, né? O que vai gerar uma crise no feudalismo, porque vai ser necessário, né, unir esses feudos para que o comércio ele se dê de forma mais de livre comércio, sem essas tarifas entre fronteiras, né? Então é nesse aí decai os senhores feudais e vem a monarquia, né? Então é nesse contexto vai as monarquias nacionais. Tem um vídeo falando sobre isso também. Então é nesse contexto que se terá a existência dos chamados mecenatos. O que são mecenatos? Eles vão surgir para proteger e patrocinar tanto artistas quanto intelectuais. Então, assim vão se dar os gênios do Renascimento, né? Grandes pintores e escultores, eles vão surgir graças ao mecenato, ou seja, ao patrocínio. Então, a burguesia, ela vai buscar um status, né? Um dos instrumentos utilizados pelos burgueses para o status quo vai ser esse patrocínio, né? Vão ser os chamados mecenas. Os mecenas podem ser nobres, podem ser burgueses, até o papado pode ter papel de mecena. Quais são as características do Renascimento? A inspiração renascentista vai se dar na cultura clássica. Então vai ter uma retomada da cultura greco-romana, da Grécia e de Roma. Outra característica é o antropocentrismo. Antro relacionado ao homem e centrismo ao centro. Então é o homem no centro do universo, né? O homem no centro de todas as coisas. Ele vai surgir em oposição ao teocentrismo. Teo, Deus, centrismo, Deus no centro do universo, que estava na Idade Média e agora na Idade Moderna vai ser o homem no centro de todas as coisas. O Deus sai da centralidade e o homem entra. Isso não significa a negação de Deus, mas uma prioridade maior, a figura humana, né? Outra característica vai se dar no humanismo. O humanismo é o humano sendo visto como a maior obra-prima da natureza. Não, da natureza não, do divino, né? O homem ele é a maior obra-prima do divino. E também se relaciona com o antropocentrismo, né? O homem no centro de todas as coisas. O naturalismo ele também é uma característica.
identifica-se a natureza como uma grande obra divina. Então, vai haver uma busca incansável por tentar representar a natureza nas artes de uma forma bem realista e fidedigna, tentando passar a perfeição divina da natureza. Então, vão se dar pinturas cada vez mais realistas, tentando imitar perfeitamente aquilo que está sendo representado na realidade, de forma mais fidedigna possível. Outra característica vai ser o racionalismo. Racionalismo porque está relacionado à razão, à lógica, ao pensamento objetivo, científico. Então, o conhecimento, por muito tempo, ele ficou impregnado de um excessivo dogmatismo na Idade Média, um excessivo misticismo, uma excessiva religiosidade. Então, nesse período da Idade Moderna, esse renascimento também vai significar um saber, um conhecimento produzido baseado na razão, baseado na observação, baseado na realização de experiências para se comprovar aquilo que se conhece. Outra característica vai ser o individualismo. O indivíduo, ele é o foco das atenções. Não é mais o coletivo, mas sim o indivíduo. Ele tem o foco no individualismo e foco também na potencialidade que aquele indivíduo pode alcançar. Outra característica é o hedonismo. O que é o hedonismo, A igreja por muito tempo falou que os prazeres do mundo eram pecaminosos, profanos, mas o hedonismo ele vai falar o contrário, que os prazeres mundanos devem ser valorizados, porque eles acreditavam que seria possível ser feliz sem se preocupar com o dia do juízo final. Essa pintura abaixo, ela representa bem essas características do renascimento cultural, que é uma figura de Leonardo da Vinci, chamada o homem vitruviano. E dá para ver muito bem que essa figura antropocêntrica, desse homem vitruviano. Eu não sei por que chama o homem vitruviano, talvez porque remete a Marcus Vitruvio, que era um arquiteto romano, mas é uma possibilidade, acho que por causa do arquiteto Marcus Vitruvius, o nome dele, Bom, em relação específica à Itália, a Itália ela vai ser muito importante, tanto na literatura renascentista, quanto nas artes, quanto nas ciências. Nós vamos falar primeiro da literatura italiana no Renascimento cultural. Vai ter uma figura muito importante, que é o escritor Dante, Dante Alighieri, ele vai escrever a Divina Comédia. Então, o que vai falar a Divina Comédia? Ela vai ter uma preocupação com os dramas humanos, a salvação humana, o temor do inferno, o temor da perdição, o temor da condenação, o temor do tempo, o temor do purgatório. Ele vai ser muito sarcástico, muito crítico, principalmente em relação às hipocrisias. Então aqui vai ter uma imagem do
relacionada à Divina Comédia. É como se o inferno ele tivesse muitas camadas cada vez mais profundas, né? E aqui uma figura relacionada a Caronte, como se fosse o barqueiro ali das almas, encaminhando essas almas atormentadas, né? Outra figura na literatura importante é Giovanni Boccaccio, que escreveu Decameron, né? No Decameron vai se notar muito a influência da característica antropocêntrica, do humano no centro de tudo, e um certo hedonismo, uma valorização dos prazeres mundanos e até um certo erotismo na obra, né? É um compilado de contos, né, que vão ser contados por um grupo que está abrigado num castelo próximo a Florença. Eles estão nesse castelo porque eles estão fugindo da peste que acometia a época. Então, essas imagens representam uma página da obra do Decameron, né? É uma obra muito bonita, muito bem ilustrada, né? Ilustrações belíssimas. Outra figura importante é de Nicolau Maquiavel, com o príncipe principalmente, né? O que Maquiavel falava? Falava de um manual, de como o governante, de como o monarca deveria proceder para conquistar e manter o poder em suas mãos. Então era uma série de dicas, digamos assim. E Maquiavel falava que o príncipe, ele não deveria ser muito bom, ele não deveria ser muito piedoso, não. Porque deveria se ter na figura do monarca um temor, um medo. Porque se você sente temeridade na figura do rei, o rei, então, ele não vai sofrer posteriores problemas com a sua autoridade. O representante do poder, ele também deveria fugir dos vícios, né, que levariam à perda do poder. Então, ele falava, né, é melhor ser temido e amado, mas melhor ainda é ser temido mais do que amado. Um governante temido mantém o povo unido, leal e em paz. São características autoritárias, extremamente problemáticas, né? Mas para a época foi muito importante na literatura. Hoje sim deve ser problematizado, né? Não cabe mais na atualidade. Porém, importantíssimo Maquiavel para a época. As artes italianas no Renascimento. Uma figura importantíssima, Leonardo da Vinci, né? Aqui na figura, por exemplo, à esquerda tem-se La Gioconda, né? Ou Mona Lisa, e à direita a dama com Arminho, que é esse animal, né? São figuras muito conhecidas, muito famosas e muito bonitas, né? Dá para se notar nessas imagens que Da Vinci ele traz a noção na pintura de perspectiva, de profundidade, obtida através de uma técnica de luz e sombras, né? Num contraste entre claro e escuro. Outra obra muito importante dele vai ser A Última Ceia, né? É uma das mais conhecidas. E Da Vinci ele se destacou em várias ciências, né? Ele foi pintor. O áudio travou aqui, mas
Eu vou repetir o que eu falei, só não vou conseguir falar por cima. Ele também foi músico, ele foi escultor, foi arquiteto, foi poeta, foi anatomista, botânico, zoólogo, engenheiro, cientista, inventor, entre outros. Ele era um polímata, dominava várias ciências, um grande mestre mesmo de muitas ciências. Essa figura de Da Vinci, à esquerda, algumas de seus projetos de invenções voadoras e um sistema complexo de engrenagens à direita. E a próxima figura é Michelangelo. Michelangelo foi o maior escultor renascentista. Sua pedra preferida para esculpir era o mármore. Não era fácil esculpir o mármore, mas ele era mestre nisso, o melhor. E também foi pintor. Uma de suas esculturas principais é o Davi, conhecido por ter 5 metros de altura. Uma escultura impressionante. Tem aqui a foto da escultura para que possa ver em comparação ao corpo humano o tamanho da escultura, né? Aqui a foto. Esse é o Davi em mármore. Dá para notar a beleza dos detalhes, do realismo. Uma outra obra importante é a obra Moisés, que dá para se notar bem a riqueza de detalhes, né? E outra obra também que foi esculpida quando ele tinha apenas 23 anos foi Pietà, né? Uma obra impressionante, essa escultura, por sua riqueza de detalhes e pelo seu realismo, né? Mas ele foi muito importante também nas pinturas, né? O Papa Júlio II, ele contratou Michelangelo para pintar o teto da Capela Sistina. Então foram 4 anos que Michelangelo se dedicou a pintar essa capela em condições muito difíceis que ele pintava, né? Michelangelo ficava suspenso e deitado para poder pintar numa posição muito incômoda, né? Mas que foi uma obra muito grande da sua vida, né? E dá para notar que bem acima ali da imagem, né, tá a pintura A Criação de Adão, que eu vou colocar aqui mais próxima. Essa pintura A Criação de Adão é uma das mais importantes pinturas de Michelangelo, né, que se relaciona muito à característica do antropocentrismo, né? Porque faz uma alusão ao antropocentrismo, porque o Deus de Michelangelo está revestido de humanidade. E se for aproximar aqui a imagem nas mãos, dá para ver que os dedos do homem e do Deus, eles quase se tocam. Ou seja, como se eles estivessem muito próximos, porém não se tocam. O que vai fazer uma alusão também ao humanismo, né? Como humano, como uma das obras mais importantes para o divino. Um outro artista, pintor essencial para se falar de renascimento cultural italiano é Rafael. Rafael, ele é considerado o maior pintor da Renascença. Ele tem destaque para a pintura das Madonas, né? E não só, né? Ele é conhecido por conseguir harmonizar as formas, harmonizar as cores. O seu maior destaque com representação na pintura foi a Escola de Atenas, né? Onde está representado Platão e Sócrates, né? Platão à direita e Sócrates à esquerda ali, e as pessoas juntas ali na Escola de Atenas, né? Outro pintor incrível da Renascença italiana é Botticelli, né? Botticelli foi um grande pintor que foi muito influenciado pela mitologia grega, né?
destaque para a obra O Nascimento de Vênus, né? Essa obra, O Nascimento de Vênus, a gente pode fazer uma análise dela aqui, que ao centro, Vênus, né, num gesto púdico, cobrindo suas partes íntimas em representação à pureza, à castidade. À esquerda se encontra o deus do vento oeste, Zéfiros, né, com a ninfa Clóris. Então eles estão assoprando, e esse sopro, nota-se que nele há um cair de rosas, que segundo a mitologia, essas rosas nasceram quando Vênus pôs os pés em terra firme, e faz referência ao amor, né? À direita é uma das deusas Horas, né, das estações, que está esperando para que ela possa cobrir Vênus com um manto florido, né, representando renovação, representando florescimento. A concha em que a Vênus está sobre é uma concha de madrepérola, né, remete ao mito do nascimento de Vênus das espumas do mar, né, o mar que é fecundado por Urano, né. Então aqui nessa pintura, se for aproximar o rosto de Vênus, dá para se notar a grande beleza da pintura, né? Para Botticelli, a beleza humana era entendida como uma manifestação da graça divina, portanto, deveria ser enaltecida. Essa obra ela foi encomendada, né? Foi pedido de um rico banqueiro italiano que ele queria usar para enfeitar sua casa. As ciências também foram muito importantes no renascimento cultural. E as ciências italianas vão se ter destaque também Leonardo da Vinci, né? Principalmente na engenharia. Então, eu vou mostrar algumas imagens aqui relacionadas à engenharia de Leonardo da Vinci. Aqui nessa primeira imagem é uma representação, a gente vai pegar algumas invenções do Da Vinci. Uma dessas invenções é o tanque de guerra, né? E não havia apenas um tipo de tanque de guerra. Essa outra imagem também era um outro tipo de tanque de guerra. Esse tanque de guerra era projetado para ter 36 canhões, com capacidade para 8 homens. No entanto, Da Vinci acredita-se que ele teria medo de que essa invenção caísse em mãos malignas, né? Mãos mal intencionadas. Então ele colocou uma espécie de pegadinha nesse desenho dessa invenção dele. O desenho ele possuía um erro, fazendo que as rodas dianteiras e as rodas traseiras do tanque de guerra, elas moviam em sentido oposto ao das engrenagens. Acredita-se que esse erro seria para impedir que alguém conseguisse montar o equipamento dele, né? Mas foi uma invenção muito importante. Outra invenção foi, por exemplo, protótipos de helicópteros, que vão ser ali as invenções voadoras dele, né? Então aqui tem um protótipo de helicóptero. Na próxima imagem tem um protótipo de um paraquedas. Ele é muito à frente do seu tempo. Vão ter vários tipos de protótipos e invenções voadoras. Por exemplo, essas outras duas aqui representadas. E mais essa outra aqui, que também é um protótipo voador. Bom, Da Vinci também inventou o carro automotor. O que é esse carro automotor? Ele é movido por molas em espiral. Tem sistema de travagem e direções pré-programáveis. Ele era uma espécie de brinquedo de corda, né, que andava sozinho, era um carro mesmo, um automotor, uma invenção com engrenagens muito complexas
que é uma invenção muito importante também de Da Vinci. Outra invenção aqui é a metralhadora com 33 canos, uma metralhadora muito potente. E uma das invenções mais incríveis de Da Vinci, e muitas vezes esquecidas, é o robô, né? Da Vinci ele criou um robô para um concurso em Milão. E não se sabe ao certo o que esse robô fazia. Esse cavaleiro robótico fazia. Mas de acordo com os desenhos dele e as instruções e tudo que ele desenhou sobre esse robô, percebe-se que possivelmente esse robô ele conseguia se sentar e se levantar. E ele também conseguia movimentar a cabeça e a mandíbula, o que é algo incrível para a época. É incrível até para os dias atuais, né? Aqui está um dos desenhos dele, que está difícil de compreender, porém houve muitos estudos em cima desse desenho. Outra invenção foi a máquina escavadeira, uma máquina que fazia escavações no solo, uma invenção incrível, né? Outra invenção incrível de Da Vinci foi relacionado à engenharia hidráulica, ou seja, a engenharia relacionada à água, né? E dá para se notar nessa imagem a complexidade dessa engenharia hidráulica. É incrível, né? É um desenho incrível. Houve invenções também de pontes elevadiças. Por exemplo, em 1490, século XV ainda, o primeiro protótipo de bicicleta foi Da Vinci quem criou. E dá para se notar perfeitamente aqui o desenho de uma bicicleta. Da Vinci fazia mapas aéreos muito precisos. Então aqui tem um desenho de um mapa aéreo de Da Vinci, que são mapas vistos de cima, né? Com excelente qualidade, que era muito difícil de se fazer na época, né? Pela ausência de aviões. Ele fez também trajes de mergulho, entre muitas outras invenções. Foi um importantíssimo engenheiro para a época. Ele também teve muita importância na anatomia, né? Os desenhos dele anatômicos são desenhos muito realistas, muito incríveis e muito importantes para a compreensão da medicina e da ciência do corpo humano, né? Aqui nessa outra imagem dá para se notar a formação de um feto, né? De um bebê no útero humano, um desenho muito bonito. Também foi muito importante na botânica, desenhando muitas espécies de plantas, né? O desenho dessa folha, um desenho bem detalhado, complexo, um desenho maravilhoso. Ele também foi muito importante para a zoologia, né? A ciência que estuda os animais. Aqui a representação de vários animais que Da Vinci desenhou, né? Importantes para compreender o comportamento desses animais, o modo como eles se movimentavam, o modo como eles agiam no seu dia a dia, né? Não só Da Vinci, mas na Itália isso é importante para as ciências. Tem-se aí uma figura das mais importantes que é Galileu Galilei, né? Galileu Galilei, ele aperfeiçoou o telescópio, foi uma grande importância que ele teve nas ciências astronômicas, e ele era um entusiasta da teoria heliocêntrica defendida por Nicolau Copérnico, né? Copérnico defendia não a Terra no centro do universo, mas o Sol no centro ali do sistema solar, com os planetas girando ao redor dessa estrela que é o Sol, né?
E isso entrava em contradição muito grande com a concepção geocêntrica que a igreja pregava, né? Então Galileu ele vai sofrer muita repressão da igreja por conta desse fator, né? De ser um entusiasta do heliocentrismo. Ele vai ter que negar suas crenças, não crenças, né? Seus estudos e suas comprovações. É por conta dessa repressão católica, que seria um absurdo. O catolicismo pregou por tanto tempo que a Terra é o centro do universo, e alguém vem falar que a Terra não é centro de nada no universo, né? Então causou muito baque na época. Então aqui tem uma imagem de Galileu à direita e essa repressão, esse autoritarismo da igreja à esquerda, né, sobre Galileu. Ele, para não ser morto pela igreja, ele foi obrigado então a negar publicamente tudo o que ele acreditava, o que foi muito dolorido para ele, com certeza foi, né? Ele teve que passar o resto dos seus dias em prisão domiciliar, né? Que com certeza poderia ser uma espécie de tortura, né? Aqui uma imagem de Galileu Galilei em sua casa, né, em prisão domiciliar. E não podemos esquecer da sua importância, né? Na arquitetura, o destaque na arquitetura italiana vai para a figura de Brunelleschi. Acho que é Brunelleschi que fala. E ele teve importância principalmente na construção de catedrais. E nas catedrais que ele construía, vou colocar aqui uma foto de uma linda catedral, né? Ele valorizava a harmonia, a proporção, o equilíbrio. Por isso ele foi um grandíssimo arquiteto do Renascimento cultural na Itália. Bramante também foi muito importante, né? Destaque aí para a Basílica de São Pedro, né? Que é a Basílica do Vaticano, né? A maior basílica existente, que é a Basílica que é do Vaticano, foi Bramante que fez, um importantíssimo arquiteto também italiano. Dá para ver a beleza dessa basílica, né? O interior da Basílica de São Pedro, essa aqui é uma pintura de 1757, dá para ver o interior dessa basílica construída por Bramante, mais uma pintura de Giovanni Paolo Panini, mas dá para ver a beleza, né, dessa basílica. E a suntuosidade dela, né, a grandiosidade dela. E aqui ela nos dias atuais, né, que é uma basílica maravilhosa, né? Mas não só a Itália foi importante no Renascimento cultural. Muitos países foram importantes. Por exemplo, os países ibéricos, né? Portugal, Espanha, né? Com a invenção na Idade Moderna da imprensa, os livros não serão mais manuscritos. Então eu vou falar aqui da invenção da imprensa. Essa invenção foi uma invenção das mais grandiosas do Renascimento, porque os livros, eles eram manuscritos. Você tinha que produzir um livro, você pegava esse livro e copiava nas páginas em branco. Assim que você fazia um novo livro, uma cópia de um livro, era manuscrito. Dava muito trabalho, demorava demais, não chegava à população, chegava a poucos e custava muito mais pelo trabalho que dava para fazer. Agora com a imprensa não, tudo se facilita. Então, graças à invenção da imprensa, né, dos tipos móveis metálicos, que eu vou explicar, o que vai acontecer na imprensa, né? Vai ter uma produção em larga escala de livros. E quem inventou a imprensa? Vai ser um alemão. Sim, que eu vou falar dos países ibéricos, mas eu vou relacionar a importância da imprensa. Foi um alemão,
o Johannes Gutenberg, que inventou a imprensa, né? E os livros agora vão ser produzidos em larga escala. O que vai acontecer então? Os livros vão ser mais baratos, mais acessíveis e vai contribuir para difundir, para espalhar as ideias renascentistas na Europa inteira. Isso vai ser muito importante, né? Para o conhecimento da população da época que estava num período de trevas do conhecimento científico com a Idade Média, né? Então, aqui tem uma imagem, né, das pessoas fazendo a imprensa. Eu vou dá para se notar que à esquerda, bem à esquerda, um senhor, né, de roxo aqui, ele tá passando, ele tá segurando uma espécie de essas coisas, elas têm uma espécie de tinta, né? E esse cara aqui, no meio de azul e chapéu verde, que está sentado, segurando na mão, perto desse móvel que tem vários quadradinhos. Cada quadradinho é uma letra. Cada quadradinho é uma letra. Então você vai pegar todas essas letras, você vai formar ali o que você quer escrever e você vai ali, ó, aquele outro está prensando. E essa prensa, ela vai copiar as páginas. Então ele vai fazer isso com várias páginas. Então você vai fazer várias páginas iguais de uma maneira muito mais rápida. Eu posso sim, e sei que expliquei de uma maneira confusa, né? Mas eu vou tentar me fazer de forma mais nítida, né? Mas é um processo assim, é isso que eu falei, né? Dos tipos móveis metálicos, são essas letras metálicas. Esse cara aí da esquerda, em roxo, ele vai passar essa tinta por sobre esse metal para que ele possa ser prensado e que a folha seja sofra esse recebimento das palavras, né? Aqui essa outra foto é uma representação dessa prensa, né? Bom, é difícil de explicar, é mais fácil ver a feitura, né? Então é interessante pesquisar como que essa imprensa funcionava.
Qual que é a importância da Espanha no Renascimento cultural? Espanha, vamos começar pela literatura. Destaque na literatura espanhola para Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes ele vai escrever o que, gente? Dom Quixote. Né? Há em Dom Quixote uma sátira muito grande do que era o ideal ali, os ideais da cavalaria medieval. Então ele romantiza demais a cavalaria medieval e ele faz uma crítica, uma sátira sobre isso, né, o Cervantes. Então, como figura central, há o Dom Quixote, e depois desse Dom Quixote ler muitos romances de cavalaria, ele resolve se tornar um cavaleiro andante, né, na meia-idade já, e acompanhado nas suas andanças de seu fiel escudeiro, o Sancho Panza. E o Sancho Panza, que era o fiel escudeiro dele, e Dom Quixote, principalmente, vão ser as figuras centrais dessa obra. O Quixote, ele quer provar o seu amor por Dulcinea, de Toboso. Então, ela é uma mulher, no entanto, uma mulher imaginária, né? Então é uma obra muito interessante, muito crítica desses ideais medievais, usando um sarcasmo para mostrar como eles já estão retrógrados, né? Mas de uma maneira cômica. Né? Aqui tem a capa de Don Quixote, que é uma capa muito bonita da obra. Representada ali essa capa no ano de 1605. E nessa outra imagem, a representação de Don Quixote e o Sancho Panza à esquerda. Né? Qual a importância das artes espanholas, né, no Renascimento? Destaque para o El Greco. Né? El Greco ele vai fazer a pintura chamada O Enterro do Conde de Orgaz. Que pintura que é essa? Eu vou colocar aqui essa pintura. Essa não é a pintura inteira, tá? É só um pedacinho da pintura, porque a pintura é muito grande, vale a pena pesquisar a pintura, porém teria dificuldade de colocar ela inteira aqui, teria que colocar por partes. Né? O El Greco ele tem esse apelido por ele ter nascido na Grécia, conquanto ele radicou-se na Espanha, em Toledo. Então é considerado uma arte espanhola, digamos assim. Tem uma forte temática religiosa, né, mas com uma influência antropocêntrica. O que é muito importante para evidenciar esse período de transição entre a religiosidade e a ciência. Né, com uma representação muito importante da pintura realista, né, que é uma característica do antropocentrismo. Qual que é a importância da ciência no Renascimento na Espanha? Vai ter destaque uma figura chamada Miguel de Cervé. Né? O que Miguel de Cervé vai descobrir? Ele vai ser importante para o conhecimento na área de circulação sanguínea. Então, a chamada pequena circulação sanguínea, circulação pulmonar, né? Ele foi o primeiro europeu que descreveu. Espanhol, né? Ele foi condenado à morte, né, na fogueira por heresia, já que ele negou a Santíssima Trindade e também negou o batismo infantil na igreja. Né? Ele foi condenado por reformadores, né? Como luteranos e calvinistas. Né? Calvino sugeriu que ele fosse decapitado, mas não foi atendido, ele foi queimado mesmo. E foi um grande cientista, que quem sabe o que mais ele ia contribuir se não fosse morto. Mas foi muito importante para o conhecimento da circulação sanguínea no corpo. Né? Aqui a figura dele, de Miguel de Cervé.
E aos fundos, né, essa representação dele sendo queimado. Mas eu falei da importância dos países ibéricos. Falei da Espanha, né? E Portugal. Qual a importância de Portugal? Bom, o destaque vai se dar, por exemplo, um dos mais importantes destaques vai se dar com Luís de Camões. Quem já não ouviu falar dos Lusíadas? Luís de Camões vai ser sim no período do Renascimento. Aqui a figura de Camões, né? Há um enaltecimento das conquistas portuguesas, as conquistas além-mar, né? Narrando e descrevendo poeticamente a epopeia portuguesa das grandes navegações, como Vasco da Gama, por exemplo. Né? Aqui tem uma parte da obra dele, essa capa, né, dos Lusíadas de Camões, uma capa muito bonita, muito antiga, né? Aqui uma obra de 1572. Essa edição aqui. Portugal vai ser muito importante também para o teatro renascentista, especialmente com a figura de Gil Vicente. Gil Vicente, ele vai escrever O Alto da Barca do Inferno. E ele vai fazer uma provocação muito grande dos portugueses com essa obra. Né? Ele vai falar do purgatório, né? vai ironizar esse grande medo do purgatório e como as pessoas na época pregam um bem e são hipócritas. Né? Ele vai falar das perdições, das condenações e figuras às vezes que são consideradas às vezes puras, mas que têm problemáticas muito grandes. Né? Ele vai ironizar muito fortemente essa questão do divino e do profano. Né? Aqui a figura de Gil Vicente e a sua capa, né? A capa de sua obra. Bom, a França também vai ser muito importante para o Renascimento cultural. E o que estava acontecendo na França no Renascimento? Qual era a importância da literatura francesa no Renascimento cultural? A gente vai ter a figura importantíssima de François Rabelais, né? Que escreve, quem quiser pesquisar, François com C cedilha, Rabelais, mas fala François Rabelais, né? Que escreveu Gargantua, escreveu Pantagruel, né? Ele satiriza muito a igreja, né? Ele faz uma crítica muito forte da igreja. Óbvio que o Renascimento ele vai ter essa característica pelo fato de que eles tinham acabado de sair, né, da Idade Média e sofrido muito com a igreja, que ela foi a instituição mais poderosa da Europa, né, na Idade Média. Então ele vai satirizar muito a igreja da época, né, fazendo críticas mordazes à igreja, né, falando da imoralidade que reinava na igreja, como a título de exemplo o desrespeito que a igreja tinha pelo seu voto de castidade, a sua hipocrisia, né? Ele criticava também a sede de poder, a ganância, né, da igreja. Então aqui tem a figura de Rabelais e do lado a capa de uma de suas obras, né, Pantagruel, que é uma capa belíssima, né, uma capa belíssima. As capas antigamente, essas capas eram muito bonitas. Na filosofia, a França vai ter destaque para Montaigne. Montaigne ele vai escreve Montaigne, G-N-E. Montaigne ele vai escrever ensaios, crítica à sociedade francesa de seu tempo, né? Ele vai fazer muitas críticas aos costumes da sociedade na época. Ele vai falar sobre morte, ele vai falar dos motivos para viver, ele vai falar da vaidade, dos costumes, da política, da economia, das guerras civis
entre muitos outros assuntos que ele vai problematizar em sua filosofia, uma figura muito importante para o renascimento cultural. Para ele, o único conhecimento digno de valor é aquele que você adquire por conta própria. O saber que você adquire por si mesmo é aquele que é digno de valor para Montaigne. Aqui a figura dele, com a sua obra, né, Ensaios, é uma figura muito, acho uma imagem muito bonita para representar ele. A França ela teve muita importância no Renascimento também para ciências, né? Com a figura de Ambroise Paré. Ambroise Paré, ele foi muito importante porque foi dele que veio a técnica de ligação de artérias no coração. Ele foi muito importante para conter hemorragias durante as cirurgias. Foi muito importante, foi um francês no Renascimento. Mas ele teve muitas outras contribuições. Ele não só ligou as artérias para conter hemorragias durante cirurgias, mas ele fez muitos óleos de cicatrização a partir de gema de ovo, de óleo de rosas, de terebentina, um óleo que é obtido para destilação de resina de coníferas. Enfim, ele idealizou membros e óleos artificiais e até membros, né, para quem perdeu membros, óleos artificiais para quem perdeu os olhos, até implante dentário ele idealizou. E ele inventou muitos instrumentos cirúrgicos. Paré, ele que é atribuída a ele a operação do lábio leporino, aqui, né? Ele que percebeu que a sífilis ela tem causa em aneurisma de aorta, tratamento de membros amputados, ele também teve um grande desenvolvimento nisso, com o uso de pinças e fios para ligar os vasos nesse amputamento, né? E técnica que é utilizada até hoje. Então, Ambroise Paré foi muito importante para a medicina, importantíssimo, um dos mais importantes médicos franceses, europeus, né, para o renascimento cultural da época, o renascimento intelectual, né. Então, aqui está a figura de Ambroise Paré, tratando um paciente, e aqui outra figura dele também tratando um paciente, em relação, nesse caso, a um amputamento. Não podemos esquecer, ao falar de renascimento cultural, da Inglaterra, né? Que a Inglaterra também foi de suma importância. O que tinha de literatura na época na Inglaterra? Vai ter a figura muito importante de Thomas Moros. Thomas Moros, ele escreveu Utopia, né? Topia vem do grego topos e significa lugar. O prefixo u no grego significa negação. Então é o não lugar, que existe apenas no imaginário, por isso utopia, né? Ele se imortalizou, Thomas Moros, nessa obra Utopia. Ele fala da ilha Utopia, né, onde não existe a propriedade privada. Portanto, não existe diferenças sociais. Uma sociedade harmoniosa, que foi uma coisa assim escandalosa para a época, né? Que teve grande importância na literatura, não só inglesa, mas europeia no geral. Outra figura importante aqui, vou colocar uma imagem. Essa é uma imagem da representação da ilha Utopia, né? Com as pessoas vivendo em igualdade. Dá para ver que as casas são... Não há muita discrepância entre lugares muito bonitos e um lugar marginalizado, né? Tem uma certa harmonia na imagem. Ele escreveu na época onde estava acontecendo na Inglaterra a Reforma Protestante, né?
E Henrique VIII, ele rompia também com a Igreja Católica, transformando-se no chefe supremo da Igreja com o anglicanismo, né? Então, o anglicanismo, que foi forte na Inglaterra, né, teve o seu local principal. Então, Thomas Moros, ele não reconhecia Henrique VIII como líder religioso. Ele foi executado, ele foi morto, Thomas Moros, morreu decapitado em 1535. Então, aqui tem uma imagem da condenação de Thomas Moros aqui à direita, né, a ser decapitado mesmo, por não aceitar Henrique VIII como líder religioso. Renascimento cultural na Inglaterra vai ter como figura principal no teatro William Shakespeare. William Shakespeare é do Renascimento, né? Ele vai escrever Hamlet, Ricardo III, Macbeth, Otelo, né? Sonho de uma Noite de Verão, A Tempestade, A Megera Domada, O Mercador de Veneza, Júlio César, Antônio e Cleópatra, Romeu e Julieta, entre muitas outras. Aqui tem estava pesquisando aqui tem a imagem do Shakespeare, né? Nessa época, Shakespeare é o reinado da Rainha Elizabeth, né? A maior rainha da Inglaterra, Elizabeth I, né? Da dinastia Tudor. A burguesia prosperava, né? Uma nobreza moderna associada aos negócios. A preocupação se dava na manutenção da ordem, né? Importantíssimo, então, a figura de Shakespeare para essa época. E a Inglaterra, ela teve importância no renascimento cultural e intelectual? Para as ciências? Obviamente. Nas ciências, qual a importância da Inglaterra? Vamos ter a figura de Francis Bacon. Francis Bacon, ele vai inaugurar o método experimental, né? A produção do conhecimento vem por meio da realização de experiências científicas. Ele queria libertar o humano de seus preconceitos, libertar de suas fantasias, se liberte de suas superstições. Essas coisas estão impedindo o rumo do conhecimento verdadeiro, né? Então ele está muito relacionado ao empirismo, né? Às experiências. Ele é conhecido pela teoria dos ídolos, né? E o que vão ser esses ídolos? Os ídolos é aqueles que colocariam um entrave, uma barreira para que você alcance a verdade. Então, os ídolos são negativos para Francis Bacon. E quais são esses ídolos? Primeiro, os ídolos da tribo, né? Está relacionado à natureza, às ordens fenomênicas de fenômeno e as suas relações de causalidade, de causa e efeito. Você tem que estar atento a esses ídolos da tribo relacionados à natureza e os fenômenos da natureza e as causas e consequências nessas relações naturais. É um ponto para você observar, né? Segunda questão, os ídolos da caverna. O que nos impede de ver a verdade por conta própria é que você... O que ele falava? Você tem que encontrar a verdade por conta própria. Tem que valorizar a individualidade de cada um. Não está relacionado à característica individualismo que eu falei do realismo? Porque ele fala do aprisionamento que os sentidos podem provocar devido à influência cultural dos costumes. Às vezes você tem costumes culturais retrógrados, ultrapassados, que você está tão acostumado que isso está te impedindo de que os seus sentidos possam se desenvolver para encontrar uma verdade mais racional, né, mais concreta. Então ele faz uma referência à alegoria da caverna de Platão. Por isso, ídolos da caverna. Francis Bacon ele também vai falar dos ídolos do fórum. Os ídolos do fórum, eles atrapalham o conhecimento de chegar por conta da vida pública. Como assim? É a linguagem que amarra
a possibilidade de manifestação do espírito, mantendo ele preso às regras do jogo público. Ou seja, se você está preocupado muito com o que sua figura pública aparenta para as outras pessoas, e quais são as regras e as normas sociais que você tem que seguir como uma figura pública, isso pode atrapalhar você de alcançar um conhecimento mais verdadeiro. Isso pode te amarrar essas preocupações, né? Por último, Francis Bacon vai falar dos ídolos do teatro. Ele vai falar do grande teatro humano, das tradições, dos costumes, do respeito à autoridade. Então, não se sustentaria a autoridade, ela não se sustenta se ela detém o conhecimento verdadeiro. Então, não se sustentaria a autoridade deter o conhecimento verdadeiro e se aceitar isso pela submissão à autoridade. Tem que estar atento a essa questão também autoritária. Porque o conhecimento verdadeiro, ele tem um embate com essa submissão à autoridade de outras pessoas, né? Então são questões para se refletir e estão relacionadas sim à ciência, né? Muito importante na Inglaterra. Francis Bacon tem algumas frases famosas, né? Aqui tem uma imagem de Francis Bacon e ele falava assim, que todas as cores concordam no escuro. A leitura traz ao homem plenitude, o discurso a segurança, a escrita precisão. Outra figura muito importante na ciência e na medicina, né? Na ciência, a medicina é uma ciência, foi a figura de William Harvey. Aqui está a figura dele, William Harvey. Dá para ver aqui ao lado à esquerda dele o sistema circulatório desenhado. E William Harvey aqui ele está mostrando uma figura que eu vou aproximar ela. Essa figura aqui. Ele ajudou no conhecimento sobre a circulação sanguínea. Ele ajudou a desenvolver o conhecimento sobre a circulação sanguínea, especificamente percebendo que o retorno do sangue ao coração se dava pelas veias, né? Então isso foi uma conquista muito importante para que se entendesse como funcionava a circulação sanguínea, né? A assinatura dele aqui, a fotinha da assinatura dele. Outros países vão ser muito importantes também para o Renascimento, como Países Baixos, né? Países Baixos, Holanda, Bélgica, região de Flandres, né? Parte da Bélgica. Então, qual que é a importância desses Países Baixos, né? No Renascimento? Na literatura, vai ter a figura de Erasmo de Roterdã, que vai escrever o Elogio da Loucura, né? E duras críticas à Igreja Católica e à sua imoralidade. Não duas críticas, mas incontáveis críticas, mas principalmente a sua imoralidade, a sua falta de moral. E ela teve grande influência nos protestantes, né, nos reformadores. E eu falei duas porque a imoralidade, mas principalmente a questão da venda de indulgências, né? A venda de indulgências, enriquecendo muito com isso, vendendo lugares no céu, né? E a venda também das relíquias sagradas, né? Falando assim, esse aqui é um pedaço do cabelo de São João Batista, se comprar isso aqui você já vai ter lugar garantido no céu, etc, né? Então Roterdã, ele escreve que se ele pudesse reunir todas as lascas de madeira
que as igrejas da Europa dizem ser legítimas lascas da cruz de Cristo, daria para construir a Arca de Noé, né? Então ele faz uma crítica muito dura à igreja nesse sentido. Ele critica também os inúmeros legítimos crânios de São João Batista, que segundo ele existiam no mínimo uns 18 crânios legítimos de São João Batista. Então aqui a figura de Erasmo de Roterdã, um duro crítico da Igreja Católica, importantíssimo para a literatura nos Países Baixos, na época do Renascimento. Na ciência, vão ter importantes conquistas também. Por exemplo, o pai da anatomia. Aqui tem uma obra dele, né, uma ilustração dele, que é André Vesalius, não sei, André Vesalius. O André Vesalius, ele tem destaque na obra De Humani Corporis Fabrica. Não sei ao certo, mas ele tinha a arte de dissecar cadáveres. Por isso a obra dele era tão detalhada, por seu conhecimento íntimo dissecando cadáveres. Por isso ele era o pai da anatomia, né? Aqui tem uma imagem, né, do André Vesali, da obra dele. Ele está ali no centro, com um cadáver dissecado e muitos em volta dele, como se fossem aprendizes ali, né? E aqui nessa outra foto, outra imagem dele, o pai da anatomia, né? Nas artes dos Países Baixos, um dos mais importantes pintores vai ser Pieter Bruegel, acho que é Bruegel que fala, ou Bruegel, não sei. Uma pintura dele, chamada O Massacre dos Inocentes, eu vou colocar a imagem aqui. Essa pintura ela vai falar do infanticídio que Herodes cometeu, o rei da Judéia, de matar todos os meninos para evitar perder o trono para um recém-nascido que tinha essa profecia do rei dos judeus, né? Relacionado à figura de Cristo e tudo mais. É um azul muito bonito, né? Mas é uma cena muito triste de infanticídio, de morte de muitos bebês ali, de muitas crianças. Chamado O Massacre dos Inocentes. Aqui a figura de Pieter Bruegel, à esquerda, né? Mas uma das pinturas que eu mais gosto dele é a pintura que chama A Luta ou Batalha entre Carnaval e Quaresma, né? É uma pintura assim que tem que tirar um bom tempo para observar, porque é muito cheia de detalhes. Para prestar atenção na imagem como um todo, você tem que tirar um bom tempo para você prestar atenção em todos os detalhes. Mas é uma figura muito interessante, né? Entre essa questão de achar uma harmonia entre o profano e o sagrado. Ele pintou Torre de Babel, mas a imagem da Torre de Babel, a pintura Torre de Babel é a minha preferida de Pieter Bruegel, e eu vou deixar para o final do vídeo, porque é uma pintura muito grande. Eu vou pôr ela aqui, é essa pintura aqui, só que eu separei algumas partes dela recortadas para que se possam ver os detalhes, né? Mas eu deixo para o final. Assim como Jerônimo Bosch, né? Jerônimo Bosch ele ficou muito conhecido pela obra o Jardim das Delícias, né? Só que essa obra também é uma obra muito grande, que para ver os detalhes dela tem que tirar um tempo. Então eu vou deixar para o final do vídeo também essa pintura de Jerônimo. Tirei alguns recortes para serem mostrados, né?
Mas esse Jerônimo Bosch, ele também pintou São João Batista no Deserto, que é uma obra muito importante. E ele trabalha o medo humano, né? O temor do humano na transição da Idade Média para a Idade Moderna, em relação à perdição, ao pecado, às tentações, né? Ele chegará até a influenciar muitos artistas surrealistas no futuro. E vocês vão ver depois por quê, né? Já dá para ver, né, na pintura do Jardim das Delícias, que eu mostrei, mas quando for no final do vídeo para mostrar de forma mais próxima, vocês vão ver de forma mais nítida, né? Aqui é a figura dele, né, de Jerônimo Bosch. Outro pintor importante é Jan van Eyck. Ele retratava muitos hábitos, muitos costumes e muitos cotidianos da burguesia. E ele também retratava o religioso. Aqui tem uma pintura muito bonita. Caiu de novo. Não. E ele também, aqui tem uma figura de anjos, né, representando anjos. E na outra pintura, a representação dele, né, uma pintura dele. Outros países também tiveram, não só os Países Baixos, como a Holanda, parte da Bélgica e região de Flandres, foram muito importantes para o Renascimento, que eu falei agora, mas também a Polônia, por exemplo. Nicolau Copérnico, da teoria heliocêntrica do Sol no centro do Sistema Solar. Nicolau Copérnico era polonês, né? Hélio remete a Sol, né? Por conta do deus grego Hélio do Sol, por isso é heliocentrismo. Na Itália, um de seus seguidores, né, Giordano Bruno, ele vai ser queimado na Inquisição por isso. Aqui está uma figura de Copérnico, uma pintura linda de Copérnico, representando ali, ó, o heliocentrismo no desenho que ele está desenhando ali na pintura. A Suíça também vai ser muito importante para o renascimento cultural, com a figura de Paracelso. Caiu de novo. A Suíça também foi muito importante para o renascimento cultural. A Suíça vai ter destaque para Paracelso. Paracelso foi um importante farmacologista. Ele teve importantíssimas contribuições como farmacologista. Ele introduziu substâncias minerais na farmácia, como arsênico, mercúrio, enxofre, chumbo, ferro, ópio, né? Ele escreveu sobre medicina, escreveu sobre química, escreveu até sobre filosofia e misticismo. E por suas contribuições, dá-se a ele a transformação da alquimia para a química moderna, está muito relacionada à figura de Paracelso. Ele foi o primeiro a propor a utilização de substâncias químicas para tratamento de doenças. Isso é muito importante. E foi no Renascimento, na Suíça, com Paracelso. Eles tinham muitas frases que ficaram conhecidas, que ele falava que aqui vou colocar a foto dele. Esse é Paracelso. E ele falava que a diferença entre o remédio e o veneno está na dosagem. O homem não é apenas um corpo mortal e uma alma, mas tem o potencial para se tornar um ser eterno, espiritual, que está acima do cosmo visível. Quem sabe entregar-se às forças de seu destino interior já não está à mercê da roda do destino ou das estrelas exteriores. O médico deve ser o assistente da natureza, não seu inimigo. A Alemanha, né, eu falei da importância da Alemanha, né, com a imprensa de Johannes Gutenberg,
ajudou muito na produção dos livros, como foi falado, a imprensa foi eleita pela revista Times a invenção do milênio, né? Mas na Alemanha havia uma figura que foi também importantíssima para o Renascimento, que foi Kepler, né? Johannes Kepler. Temos dois Johannes importantíssimos. Kepler, ele vai falar da teoria da órbita elíptica dos planetas. Não mais o caminho da Terra ao redor do Sol é simplesmente circular. Não é circular, não é um círculo que a Terra faz ao redor do Sol, é elíptico. Portanto, em um momento ela vai estar mais próxima do Sol, em outro momento ela vai estar mais distante do Sol, como nessa imagem aqui representada, por exemplo, né? A Terra dando a volta ao Sol, em um determinado momento ela está mais distante, outro momento ela está mais próxima. Aqui a figura de Kepler, uma pintura dele, e ele está segurando nas mãos as anotações da teoria da órbita elíptica dos planetas. Aqui uma outra imagem relacionada também à obra de Kepler, né? Então, para finalizar, foi a partir da metade do século XVI que o Renascimento ele vai perder força. Então, por que o Renascimento ele vai perder força? Vai acontecer uma forte decadência econômica, principalmente das cidades italianas, né, com a expansão ultramarina, né, e o fortalecimento dos países ibéricos, como Portugal e Espanha. Então, então não vai ter tanto esses mecenas, né, que vão patrocinar. Mas a ofensiva da Igreja Católica ao avanço do protestantismo, né, a contra-reforma que a Igreja vai fazer com que a arte ela seja intensamente censurada. Vai haver uma censura muito grande por parte da Igreja, que vai se fortalecer novamente, vai atrapalhar profundamente o desenvolvimento da arte e da ciência renascentista. Então isso vai ser o fim do renascimento cultural e intelectual no início da Idade Moderna, né? Eu falei que no final do vídeo eu ia colocar algumas imagens da Torre de Babel, né? Eu falei do pintor Pieter Bruegel, né? Que fez o Massacre dos Inocentes e a batalha entre Carnaval e Quaresma. E aqui vamos começar a ver algumas imagens da Torre de Babel. Eu vou passando, quem quiser olhar com mais detalhes pode pausar o vídeo, né? E aqui a Torre de Babel novamente. Vocês conseguem identificar o que vocês viram nessa imagem completa aqui? Porque é difícil prestar atenção nos detalhes com uma pintura tão gigantesca, né? E a outra figura que eu coloquei foi de Jerônimo Bosch. Para tanto detalhe assim, quanto menor, mais difícil, né? Então, esses Jardins das Delícias, algumas imagens eu vou deixar aqui.
acho que dá para compreender agora porque que ele influenciou artistas surrealistas no futuro, né? Bom, esse foi o vídeo sobre renascimento cultural e o próximo vídeo vai ser sobre reforma protestante e contra-reforma.